Você já parou para pensar em quantas histórias permanecem enterradas no silêncio do interior do Brasil? Hoje vou te contar uma história real que aconteceu em 1985, no Vale do Paranapanema, interior de São Paulo. 11 homens saíram para mais um dia de trabalho cortando cana e simplesmente nunca mais voltaram. Sem corpos, sem pistas, sem explicações. Apenas o silêncio ensurdecedor de um canavial que testemunhou algo que ninguém jamais conseguiu desvendar. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai mexer com você. O sol de março caía pesado sobre os canaviais do Vale do Paranapanema, naquela quarta-feira de 1985. Era um dia como qualquer outro para os trabalhadores da usina Santo Antônio, localizada entre os municípios de Assis e Paraguaçu Paulista. O cheiro adocicado da cana misturado ao suor dos homens impregnava o ar quente da tarde. Entre os trabalhadores estava José Ferreira dos Santos, um homem de 42 anos, magro e queimado pelo sol, pai de 5 filhos. Ao seu lado, seu compadre Antônio Carlos Silva, 38 anos, conhecido como Tonico, que sempre tinha uma piada na ponta da língua, mesmo nos dias mais duros. Havia também Sebastião Rodrigues, o mais jovem do grupo, com apenas 19 anos, que sonhava juntar dinheiro suficiente para comprar uma moto e impressionar a namorada que deixara em Pernambuco. Os outros 8 homens formavam um grupo unido pela necessidade. Manuel da Silva, 45 anos, João Batista Oliveira, 33 anos, Francisco das Chagas, 51 anos, o mais velho e experiente, Pedro Alves, 29 anos, Luiz Roberto Costa, 36 anos, Marcos Antônio Pereira, 41 anos, Valdeci Souza, 27 anos, e Geraldo Mendes, 31 anos. Todos migrantes nordestinos que vieram para o interior paulista com a promessa de dias melhores. Naquela tarde de quarta-feira, por volta das 16h30, o feitor Oswaldo Marques distribuiu as últimas ordens do dia. O grupo deveria finalizar o corte de um talhão específico na região conhecida como Seção 7, uma área mais afastada da usina, cercada por canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava. "Terminem esse pedaço aqui e podem ir embora", disse Oswaldo, apontando para uma área que ainda tinha cerca de 2 horas de trabalho pela frente. "Amanhã a gente começa ali do outro lado." José olhou para o céu. O sol começava a baixar, pintando o horizonte de tons alaranjados. "A gente vai pegar o fim da tarde aqui, né?", comentou com Tonico, que apenas acenou com a cabeça enquanto afiava o facão na pedra. Oswaldo subiu em seu caminhão e foi embora, levantando uma nuvem de poeira vermelha da estrada de terra. Era a última vez que alguém os veria com vida. Segundo o relato dos outros trabalhadores que estavam em talhões vizinhos, tudo parecia absolutamente normal. O som ritmado dos facões cortando a cana ecoava pelo campo. De vez em quando, ouvia-se uma risada ou o grito de um homem chamando o outro. Nada de extraordinário, nada que indicasse que algo terrível estava prestes a acontecer. Por volta das 18h15, quando o sol já estava se pondo e a luz dourada dava lugar ao crepúsculo, o caminhão que deveria buscar os trabalhadores chegou ao ponto de encontro combinado. O motorista, seu Raimundo, um senhor de 60 anos que trabalhava na usina havia mais de 20 anos, buzinou 3 vezes, como de costume. Ninguém apareceu. Raimundo desceu do caminhão e acendeu um cigarro, achando que os homens ainda estavam finalizando o serviço. Buzinou mais 2 vezes. Silêncio. Apenas o canto das cigarras e o farfalhar da cana ao vento. "Ô José, Tonico, vamos que está na hora", gritou Raimundo em direção ao canavial. Sua voz ecoou no vazio. Começando a sentir uma inquietação no peito, Raimundo pegou uma lanterna e entrou no talhão onde os homens deveriam estar trabalhando. O que ele encontrou foi assustador na sua simplicidade. Ferramentas abandonadas no chão, garrafas de água pela metade, um chapéu de palha de José caído entre as canas cortadas, mas nenhum sinal dos 11 homens. Era como se eles tivessem simplesmente desaparecido no ar. Raimundo sentiu um frio na espinha, que não tinha nada a ver com o vento da noite que começava a cair. Gritou mais algumas vezes, cada vez mais alto, cada vez mais desesperado. Vasculhou o talhão com a lanterna, procurando qualquer pista, qualquer movimento entre as canas. Nada. Com as mãos tremendo, Raimundo correu de volta ao caminhão
e acelerou em direção à usina. Quando chegou, já eram quase 19 horas e o céu estava completamente escuro. Invadiu o escritório do administrador Arnaldo Tavares, interrompendo uma reunião. Seu Arnaldo, os 11 homens da seção 7, eles sumiram, disse Raimundo, ofegante, com o rosto vermelho de preocupação. Como assim sumiram, Raimundo? Explica isso direito, respondeu Arnaldo, levantando-se da cadeira. Fui buscar eles no horário, como sempre. Buzinei, gritei, entrei no talhão. As ferramentas estão todas lá, as garrafas de água, o chapéu do José. Mas eles não, nenhum deles. A sala ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Arnaldo trocou olhares com os outros presentes na reunião. Algo muito errado estava acontecendo. Em menos de uma hora, mais de 30 homens da usina estavam mobilizados para fazer uma busca noturna. Levaram lanternas, lampiões, alguns até espingardas, caso fosse algum animal selvagem. A notícia se espalhou rapidamente pelo alojamento dos trabalhadores e pela pequena vila próxima à usina. Maria Conceição, esposa de José Ferreira, sentiu o coração apertar quando viu o movimento incomum de caminhões e homens armados. Pegou um chalé e correu até a porta do alojamento, segurando a filha mais nova no colo. — O que aconteceu? Cadê o José? Perguntou ela a um grupo de homens que passava apressado. — Volta para dentro, Dona Maria. A gente vai achar eles, respondeu um dos homens. Mas o tom de voz dele não transmitia a segurança que as palavras tentavam passar. A busca noturna durou até às 3 horas da manhã. Dezenas de homens vasculharam cada centímetro da seção 7 e das áreas adjacentes. Gritaram os nomes dos desaparecidos até ficarem roucos. Percorreram estradas de terra, açudes, a mata ciliar do córrego próximo. Entraram no canavial com facões, abrindo caminho, procurando qualquer sinal. Encontraram as mesmas coisas que Raimundo havia visto: as ferramentas de trabalho espalhadas, garrafas de água, alguns pertences pessoais, mas nenhum indício de luta, nenhuma mancha de sangue, nenhum rastro de que os homens tivessem sido arrastados ou levados à força. Era como se eles tivessem sido engolidos pela terra. O que deixou todos ainda mais perturbados foi a disposição das ferramentas. Elas não estavam jogadas de qualquer jeito, como se os homens tivessem saído correndo em pânico. Estavam colocadas de forma organizada, como se eles tivessem parado calmamente o trabalho e decidido ir embora. Mas ir embora para onde? E por quê? Na feira-feira, 14 de março de 1985, a polícia de Assis foi oficialmente acionada. O delegado Mário Sérgio Campos chegou à usina por volta das 8 horas, acompanhado de 3 investigadores. A notícia já havia se espalhado pela região e um pequeno grupo de familiares dos desaparecidos se aglomerava no portão da usina, exigindo respostas. Meu marido não ia sumir assim, ele tem 5 filhos, vocês têm que procurar direito, gritava Maria Conceição aos prantos, sendo amparada por outras mulheres. O delegado Campos era um homem experiente, com mais de 20 anos de carreira. Já tinha visto muita coisa estranha em sua vida profissional, mas confessaria mais tarde a colegas que nunca havia se deparado com algo tão desconcertante. A perícia começou por volta das 10 horas. Fotografaram as ferramentas, coletaram as garrafas de água, mapearam a área. Um dos investigadores, acostumado a analisar cenas de crime, não conseguia entender o que estava vendo. Delegado, aqui não tem cena de crime. Não tem nada. É como se eles tivessem evaporado, disse ele coçando a cabeça. A equipe percorreu novamente toda a área. Agora, com a luz do dia, usaram cães farejadores trazidos de Presidente Prudente. Os animais chegaram até o ponto onde as ferramentas estavam. Farejaram em círculos, mas depois simplesmente pararam como se o rastro tivesse desaparecido. Os treinadores dos cães nunca tinham visto algo assim. Nos dias que se seguiram, o caso dos 11 cortadores de cana desaparecidos tomou conta do Vale do Paranapanema. Jornais locais estampavam manchetes sensacionalistas. Mistério no canavial. 11 homens desaparecem sem deixar rastros. O enigma da seção 7. Canavial dito engole trabalhadores. As teorias começaram a surgir, cada uma mais fantástica que a outra. Na cidade de Assis, os bares e mercados fervilhavam com especulações.
Alguns diziam que os homens haviam sido sequestrados por traficantes que operavam na região, levados para trabalho escravo em algum lugar remoto da Amazônia. Outros falavam de assassinato em massa, com os corpos enterrados em algum ponto do vasto canavial. Havia quem sussurrasse histórias mais sombrias. Dona Sebastiana, uma benzedeira respeitada na região, contava que aquelas terras eram amaldiçoadas desde os tempos dos índios caingangues, que teriam sido massacrados ali no século XIX. A terra não esquece o sangue que foi derramado, dizia ela, benzendo-se. Um antigo trabalhador da usina, já aposentado, contou aos investigadores uma história que corria pela região. Anos antes, na década de 1970, outro grupo de trabalhadores havia relatado ter visto luzes estranhas sobre o canavial da seção 7. Luzes que se moviam de forma impossível, subindo e descendo, mudando de cor. Na época, todos riram e disseram que era efeito da cachaça. Agora, ninguém mais ria. O delegado Campos, porém, mantinha os pés no chão. Ordenou que fossem ouvidos todos os trabalhadores que estavam na usina naquele dia e investigou a vida pessoal de cada um dos desaparecidos, procurando por dívidas, inimigos, qualquer motivo que explicasse uma fuga planejada. Descobriu que José Ferreira devia 3 meses de aluguel, mas estava negociando com o proprietário. Tonico tinha uma amante em Paraguaçu Paulista, mas ela confirmou que não o via havia semanas. Sebastião, o jovem, tinha enviado dinheiro para a família no Nordeste apenas 2 dias antes do desaparecimento. Nada indicava que algum deles planejava fugir. A administração da usina Santo Antônio, inicialmente cooperativa, começou a ficar nervosa com a repercussão do caso. Arnaldo Tavares deu apenas uma entrevista a um jornal local, dizendo que a empresa estava colaborando totalmente com as investigações e que tinha a consciência tranquila quanto ao tratamento dos trabalhadores. Mas, nos bastidores, a história era diferente. Trabalhadores que tentavam falar com a imprensa eram ameaçados de demissão. Alguns relataram ter sido intimidados por capangas da usina, homens grandes e silenciosos que apareciam nos alojamentos à noite, fazendo perguntas sobre o que eles haviam contado à polícia. Um trabalhador chamado Cícero, que dividia quarto no alojamento com Valdeci Souza, um dos desaparecidos, procurou o jornal A Voz de Assis e disse que, na noite anterior ao desaparecimento, Valdeci havia comentado algo estranho. Ele disse que viu uns homens de terno conversando com o feitor lá perto da seção 7. Achou esquisito porque gente de terno não costuma aparecer no meio do canavial. Falou que os homens ficaram olhando para o grupo deles de um jeito esquisito, como se estivessem medindo eles, contou Cícero. Quando os jornalistas tentaram verificar essa informação com o feitor Oswaldo Marques, ele negou veementemente. Não tinha ninguém de terno no canavial, esse pessoal está vendo coisa, disse ele visivelmente irritado. Oswaldo foi interrogado várias vezes pela polícia. Sua versão nunca mudou. Deixou os homens trabalhando normalmente, foi embora por volta das 10h45 e não viu mais nada. Não havia testemunhas que contradissessem sua história. As famílias dos desaparecidos, enquanto isso, viviam um pesadelo. Maria Conceição passou a ir todos os dias até a delegacia, exigindo novidades. Seus filhos perguntavam pelo pai, e ela não sabia o que responder. Dizer que ele tinha ido embora? Que estava perdido? Que talvez nunca mais voltasse? A mãe de Sebastião, Dona Lindalva, viajou de ônibus por 3 dias desde Caruaru, em Pernambuco. Quando soube do desaparecimento do filho, chegou ao Vale do Paranapanema com os olhos vermelhos de tanto chorar e se instalou no alojamento da usina, recusando-se a sair até que encontrassem seu menino. Ele é tudo o que eu tenho, meu único filho. Homem não pode ter sumido assim. Não pode, repetia ela, segurando uma foto desbotada de Sebastião ainda criança. 1 mês após o desaparecimento, a investigação estava em um beco sem saída. O delegado Campos havia esgotado todas as pistas convencionais. Não havia corpos, não havia testemunhas confiáveis do que aconteceu após Oswaldo deixar os homens. Não havia evidências de crime. A polícia chegou a drenar um pequeno açude nas proximidades, pensando que os corpos poderiam ter sido jogados ali. Encontraram apenas lixo e alguns animais mortos.
Escavadeiras foram usadas em pontos estratégicos do canavial, procurando por covas coletivas. Nada. Foi quando surgiu uma nova linha de investigação, trazida por um investigador mais jovem, Carlos Alberto, que havia se formado recentemente e era mais aberto a considerar possibilidades não convencionais. E se não foi um crime comum? E se foi algo relacionado ao próprio trabalho na usina? Sugeriu ele em uma reunião. "O que você quer dizer?" perguntou Campos. "Essas usinas usam produtos químicos pesados, delegado. Pesticidas, herbicidas, coisas que podem ser perigosas. E se aconteceu algum tipo de acidente químico? Alguma contaminação? E se a usina está escondendo isso?" A sugestão fez sentido. Uma equipe da Secretaria de Saúde foi acionada para fazer testes no solo e na água da região. Os resultados demoraram 3 semanas para sair. Detectaram níveis elevados de alguns agrotóxicos, mas nada que explicasse o desaparecimento súbito de 11 pessoas. Ainda assim, a teoria de um acidente encoberto ganhou força. Jornalistas começaram a investigar a usina Santo Antônio mais profundamente. Descobriram que a empresa tinha um histórico de acidentes de trabalho não reportados, multas ambientais não pagas e relações políticas fortes na região. O dono da usina, Antônio Ferraz Guimarães, era um homem poderoso, com ligações com deputados e vereadores. Raramente aparecia publicamente, preferindo administrar seus negócios por meio de intermediários. Quando finalmente deu uma entrevista coletiva, 2 meses após o desaparecimento, foi breve e evasivo. "É uma tragédia que nos afeta profundamente. Estamos cooperando com todas as autoridades. Infelizmente, não temos mais informações além das que já foram fornecidas à polícia", disse ele, lendo um papel preparado por seus advogados. Quando perguntaram se a usina ofereceria alguma compensação às famílias, ele respondeu: "Não podemos nos responsabilizar por desaparecimentos que ocorreram fora do horário de trabalho e cuja causa ainda é desconhecida." Essa declaração gerou revolta. As famílias se organizaram e entraram com um processo coletivo contra a usina, alegando negligência e condições de trabalho inseguras. O processo se arrastaria na justiça por anos, sem nunca chegar a uma conclusão definitiva. Enquanto isso, a vida no Vale do Paranapanema tentava voltar ao normal. Mas algo havia mudado. Muitos trabalhadores se recusavam a trabalhar na seção 7. A usina teve que aumentar os salários daquele setor em 30% para conseguir gente disposta a cortar cana ali. Mesmo assim, relatos estranhos continuavam a surgir. Trabalhadores diziam ouvir vozes chamando seus nomes, vindas do meio do canavial. Outros juravam ter visto vultos se movendo entre as canas ao entardecer, sempre naquele mesmo horário em que os 11 homens desapareceram. Um trabalhador chamado Roberto chegou a registrar queixa na delegacia. Ele disse que, certa tarde, ao trabalhar na seção 7, viu claramente a figura de Tonico, um dos desaparecidos, parado no meio do canavial, olhando para ele. Quando Roberto gritou e correu em sua direção, a figura simplesmente sumiu. Ele foi examinado por um médico que constatou que estava sóbrio e aparentemente em bom estado mental. O padre da paróquia de Assis, Padre Geraldo, foi chamado para benzer a área. Ele celebrou uma missa no local, com a presença de dezenas de pessoas, incluindo familiares dos desaparecidos. Durante a cerimônia, algumas mulheres desmaiaram, dizendo sentir uma presença opressiva no ar. "Há algo aqui que não pertence ao mundo dos vivos", disse o padre a colegas em particular. "Sinto como se a terra estivesse guardando um segredo terrível. O caso oficialmente permaneceu aberto, mas na prática foi arquivado após 2 anos de investigações infrutíferas." O delegado Campos se aposentou em 1990, levando consigo a frustração de nunca ter resolvido o caso que mais o intrigou em toda a carreira. Em uma entrevista concedida a uma revista em 1995, 10 anos após o desaparecimento, ele falou abertamente sobre o caso pela primeira vez desde que saiu da polícia. "Investiguei assassinatos, roubos, sequestros, de tudo, mas aqueles 11 homens, até hoje não consigo explicar. Eles desapareceram como fumaça, sem rastros, sem lógica, sem explicação. Às vezes acordo no meio da noite pensando nisso.
O que aconteceu com eles? Para onde foram? Estão vivos em algum lugar? Presos, escravizados? Estão mortos, enterrados em algum lugar que nunca encontramos? Ou aconteceu algo que nossa mente racional simplesmente não consegue compreender? Questionou ele. A usina Santo Antônio continuou operando até 2003, quando foi vendida para um grupo maior do setor sucro-alcooleiro. A seção 7 foi desativada nos anos 1990, não por decisão administrativa, mas porque simplesmente não conseguiam mais manter trabalhadores ali. O talhão foi deixado ao abandono e o mato tomou conta. Hoje, quase 40 anos depois, o local é uma área isolada, coberta por vegetação densa. Poucos se aventuram por ali. Os moradores da região ainda contam histórias sobre a terra que engoliu os homens. Maria Conceição nunca deixou de procurar o marido até sua morte. Em 2018, aos 79 anos, ela mantinha no criado mudo uma foto de José junto com uma vela que acendia todos os dias. Seus filhos cresceram sem o pai, carregando a dor de nunca terem tido um corpo para enterrar, um túmulo para visitar, uma despedida para fazer. Dona Lindalva voltou para Pernambuco 3 meses após o desaparecimento, mas nunca se recuperou. Morreu 5 anos depois, e dizem que foi de tristeza até o fim. Esperava que Sebastião aparecesse na porta de casa com aquele sorriso largo, dizendo que tudo não passou de um mal-entendido. Das 11 famílias afetadas, a história se repete. Vidas destroçadas, perguntas sem respostas, uma ferida que nunca cicatrizou. O que realmente aconteceu naquela tarde de março de 1985? Foram vítimas de um crime bárbaro, com corpos escondidos tão bem que nunca foram encontrados? Foram levados para trabalho escravo em algum lugar remoto do Brasil? Houve algum acidente químico ou ambiental que a usina acobertou? Ou algo mais estranho, mais inexplicável, ocorreu naquele canavial? A verdade é que talvez nunca saibamos. O caso dos 11 cortadores de cana do Vale do Paranapanema permanece como um dos mistérios mais perturbadores da história do interior paulista. Um lembrete sombrio de que, às vezes, pessoas simplesmente desaparecem, deixando para trás apenas perguntas que ecoam no silêncio. Até hoje, quando o vento sopra forte sobre o que restou daqueles canaviais, os mais antigos da região dizem que ainda é possível ouvir o som de facões cortando cana, vozes de homens conversando, risadas que se perdem no ar. Dizem que os 11 nunca realmente foram embora, que ainda estão lá, presos em algum lugar entre o que conhecemos e o que não conseguimos compreender. Se essa história te impactou de alguma forma, se você tem um coração bom e acredita que essas vidas merecem ser lembradas, inscreva-se no canal. Cada inscrição ajuda a manter viva a memória de pessoas reais que viveram dramas reais. Agora me conta, o que você acha que realmente aconteceu com esses 11 homens? Foi crime, acidente ou algo que não conseguimos explicar? E outra coisa, de qual cidade você está nos ouvindo? E que horas são aí agora? Adoro saber que essas histórias atravessam o Brasil inteiro, conectando pessoas em diferentes lugares e momentos. Pense comigo. Enquanto vivemos nossas vidas preocupados com os problemas do dia a dia, existem famílias que há quase 40 anos carregam a dor de não saber o que aconteceu com seus entes queridos, sem corpo para enterrar, sem respostas para encontrar paz. É uma crueldade silenciosa que corrói a alma. Que essa história nos faça valorizar cada momento com quem amamos, porque nunca sabemos se amanhã essa pessoa ainda estará ao nosso lado. E que também nos faça refletir sobre quantas injustiças permanecem escondidas nos cantos esquecidos do nosso país, esperando que alguém, algum dia, tenha coragem de trazê-las à luz. A memória é a única justiça que podemos dar a quem foi esquecido. E você, ao ouvir essa história até o final, fez parte dessa justiça. Até a próxima história. Fique em paz. M.